Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito do SAMU, que é o SAMU, como podemos chamá-lo, e nosso convidado é o enfermeiro do SAMU, Anderson Salatiel. Anderson, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Podemos explicar para os nossos telespectadores um pouco a respeito do SAMU. Exato. Doutor, uma satisfação revê-lo, uma satisfação falar com o público, né, que nos acompanha através desse programa de extrema importância, né, um programa que sempre leva dicas e informações preciosas para toda a população aí, né? E parabenizo por esse trabalho, viu, doutor? Um trabalho que vem crescendo e nós sabemos que aí já é acompanhado por todo o Brasil, né, com participação de todos. E realmente hoje um momento importante de tratar de um assunto relacionado à saúde pública, que é o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O SAMU, né? Inclusive, Anderson, você também é professor, né, na área de enfermagem. Exato. Não é isso? Exato, doutor. E tem mais alguma coisa que você também desenvolve mais trabalhos, não é isso? Sim, entre as atividades aí, né, ligado à docência, mas também ligado à assessoria e à consultoria em ações de saúde, junto a empresas, e também um trabalho muito forte relacionado, tem um vínculo muito grande junto a trabalhos de saúde mental, principalmente no campo de dependência química, que é também algo que deve ser cuidado e geralmente é foco do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Mas ao decorrer do programa teremos a oportunidade de desenrolar sobre esses vários assuntos. Estou à disposição para contribuir da melhor forma possível com o programa. Bom, falando de SAMU, Anderson, explica para os nossos telespectadores o que vem a ser o SAMU. Por incrível que pareça, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Exatamente. Sobre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O que é esse serviço? Esse serviço ele nasceu no ano de 2002, né? Ele foi implantado pelo Ministério da Saúde, né? E a partir desse ano, a partir do ano de 2002, ele foi direcionado a diversos municípios, né? E é um serviço que se dispõe a atender as situações típicas de urgência e emergência. É algo que é muito conflituoso e difícil de passar e levar essa informação à população. O que é uma urgência? O que é uma emergência? Né? Mais devagarinho no decorrer, o pessoal vai aprendendo. A gente vai conversando, você, porque né? Qualquer situação, seja ela qual for, por mais que não ofereça um risco, parece ser uma emergência e muito grave. Então, ao longo do programa, a gente vai batendo um papo e tirando essas dúvidas. Inclusive, Anderson, às vezes a família que está com um paciente, que está com algum doente, para a família tudo é urgência. Às vezes até um cortinho no dedo que não precisa nem dar um ponto, mas a família fica apavorada. Então, tentar relaxar, pelo menos ver qual é o problema antes de ligar para o SAMU, não é isso? Exato, doutor. E é uma oportunidade como essa, né, que nós temos até, gostaria de agradecê-lo novamente, né, e dar ênfase, né, e que leve também isso como uma missão a outras instituições e a própria imprensa que tem interesse em divulgar. De repente nem é culpa do próprio indivíduo, mas é o despreparo da população em relação a receber oferta de informação para lidar com as situações de urgência, dando uma primeira assistência, ligando de forma organizada e recebendo os recursos adequados para o atendimento daquela situação. E muitas vezes, doutor, eu volto a dizer, a culpa não é da população. Anderson, inclusive, a própria população não está preparada, e aliás, ninguém está preparado às vezes para lidar com uma doença, alguma coisa. Então, às vezes, uma coisa tão simples, mas os familiares ficam aflitos e tudo é urgência para o familiar. Então, tentar, a gente falar é fácil, na hora que a pessoa não está bem, a pessoa, né, o familiar fazer alguma coisa ali, ficar controlado, às vezes é difícil, mas tentar chamar um vizinho, chamar um amigo, ligar para o SAMU se for realmente de importância. Exato. Pois é, doutor, essa é uma grande preocupação, ela não é nova, essa preocupação, e parte de instituições em todo o país, elas já trabalham com uma política de orientação para a população de uma primeira resposta. O que fazer nas situações de emergência? E num segundo instante, de que forma utilizar os recursos do SAMU. Exatamente. Mas não dá para cobrar de uma população que não recebeu, não foi preparada para receber um serviço, tá preparado, né, Anderson? o mínimo de noção para de que forma se dirigir ao serviço
né, diante de uma situação que envolve ou não o risco de vida ou morte, né, enfim. O fato é que hoje uma oportunidade como essa é um espaço grandioso e muito precioso para nós de levarmos essa informação. Lógico. E ao longo do programa, você que acompanha, tenho certeza vai tirar daqui informações essenciais de estatísticas, de números, do que realmente acontece na realidade do SAMU e de que forma você pode participar e contribuir na construção e otimização desse serviço. Né? Anderson, bom, você falando da população, nessa época agora que começa a esfriar um pouco, no inverno, sim, aumenta o número de chamados? Olha, como que funciona isso vai variar de realidades, né? Como nós tratamos aí com uma dimensão continental desse país, né? Mas vai variar de regiões para regiões, mas é comum com a baixa de temperatura nós termos um aumento de natureza de problemas de cardiovasculares na ordem de 25% a 27%. Esses problemas geralmente associados à vasoconstrição, diminui o calibre dos vasos, né, dos nossos encanamentos ali, a pressão aumenta um pouco mais, já um pouquinho. A mudança de hábito, doutor, a mudança de hábitos alimentares, o consumo de alimentos mais calóricos, alimentos mais ricos em gorduras, né, é algo que compromete demasiadamente o organismo, é uma sobrecarga. Exatamente. Além de que poucas pessoas, aliás, muitas pessoas deixam de fazer atividades físicas, como fazem no verão, em outras épocas. Porque está muito frio, não vamos fazer nada. Exatamente, né? Já existe uma acomodação, uma necessidade até metabólica de diminuir o gasto e aumentar o consumo para se manter aquecido. Entretanto, os problemas cardiovasculares, infartos, derrames, né, os AVCs, exatamente, eles aumentam demasiadamente. Anderson, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o enfermeiro Anderson Salatiel, do SAMU. Anderson, então continuando explicando um pouquinho do SAMU, quem compõe a equipe do SAMU? Não é só médico, não é só enfermagem, tem mais alguém? Não. Ótima pergunta e gera dúvida também para a população, para que a população entenda, né? Vamos ser bem objetivos aqui. Existem profissionais que são oriundos da saúde e profissionais não oriundos da saúde. O que quer dizer? São profissionais que são preparados do ponto de vista, já são de formação da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e profissionais que vieram de outras áreas que não necessariamente a saúde. São os técnicos auxiliares em regulação médica ou telefonistas, né, popularmente conhecidos por telefonistas, os radiooperadores que controlam o deslocamento das ambulâncias e qual local aconteceu, enfim, que nos leva até a cena para o atendimento. E também existe outros profissionais do serviço administrativo, responsável por estatísticas, enfim. É uma máquina. Então envolve uma grande equipe, né, Anderson? Exatamente, uma grande equipe. E eu sempre reforço, né, que um erro em alguma parte desse sistema pode comprometer e levar um dano, né, uma chance de que o indivíduo não possa vir a sobreviver ou que sobreviva com danos maiores por conta de uma ação não conjunta, né, não bem elaborada. Mas assim que o indivíduo aciona o serviço através do número nacional 192, é um número gratuito, pode ser acionado através de um telefone particular, um celular, uma linha de uma residência ou um telefone público, 192, uma técnica auxiliar em regulação médica atende o telefone para colher os dados iniciais dessa pessoa, onde ela está, né, com quem é essa vítima, exatamente, enfim, e rapidamente endereço e transmite essa informação para o médico regulador. Então quem está chamando o SAMU procurar passar um número maior de informações, mais tranquilo, né? Pelo menos tentar falar, não afobar na hora, que senão quem está recebendo a ligação também não vai entender. Pode comprometer todo o Não esquecer de passar o endereço, não é, Anderson? Perfeito, isso pode comprometer, isso pode ser decisivo na relação vida e morte. Outra coisa, Anderson, desculpa te cortar, pois não, que a gente sempre observa na rua também, as ambulâncias do... Bom, nós estamos falando do SAMU, sim, mas outras ambulâncias também é a mesma coisa. Exato. Às vezes, o motorista não sai da frente, você vê que a ambulância está com a sirene ligada, você vê que é uma urgência, ninguém está ali brincando de tocar a buzina do SAMU, está todo mundo... Enfim. Exatamente. Então, que os motoristas, né, o pessoal, tome consciência disso, saia, né, encoste um pouquinho, não precisa ficar apavorado, encostar, abrir lugar para a ambulância passar.
Em outras cidades, né, em várias cidades do país, tem-se essa consciência, né, de colaborar. Mas hoje nós convivemos com duas realidades, doutor. Nós convivemos com a realidade de um trânsito por si só já muito congesto, né? Exatamente. Por mais que o indivíduo tenha uma boa vontade, às vezes fica difícil até para ele se deslocar e facilitar. E um segundo ponto que eu observo não é nem maldade, mas a desinformação, a desinformação. Né? A desinformação sobre a necessidade que esse tipo de veículo tem de acessar com um pouco mais de agilidade um determinado endereço para preservar a vida de alguém. Exatamente, né? Que às vezes mas a gente pede sim que possa colaborar. É importante. Nossa, sem sombra de dúvida, né? Só para reforçar isso, a cada 1 minuto de um indivíduo em parada cardiorrespiratória sem receber nenhum tipo de assistência, nós diminuímos em 10% a chance que ele sobreviva. Isso quer dizer que, em média, 10 minutos passado isso, a chance de sobrevivência ou de reanimar esse indivíduo, ela é mínima ou quase inexiste. Então vamos todo mundo contribuir. Sem né? dúvida. E evitar trote também, evitar chamada desnecessária para o SAMU, né? Evitar chamada tipo, eu não sabia que era isso, eu tenho uma consulta marcada, eu vou... Exato. Não é verdade, Anderson? Aí o senhor toca num nó crítico. A má fé. Exatamente. A má fé, agir de má fé com o serviço. E aí eu pontuo dois instantes. O primeiro, em que se utiliza a linha simplesmente para colher informações que poderiam ser retiradas de outro serviço, um telefone de uma outra instituição. Depois, passando o trote mesmo, né? Ligam e geralmente isso é numa faixa etária um pouco mais jovem. Cabe a nós, como profissionais, levar a informação da importância desse serviço, mas os professores, aos familiares, aos todos pais podem contribuir. Se envolverem com as crianças e terem atenção. De que forma? Hoje toda criança tem um aparelho celular praticamente, né? Então orientá-las até para usar esse serviço. Porque para nós é pouco comum quando alguém liga, uma criança, a gente até pensa no primeiro instante se tratar de um trote. Exatamente. Por que não preparar os nossos filhos para fazer um uso correto? Então acontece essa natureza de mau uso e depois a má fé do indivíduo que traça uma trama toda, um desenho caracterizando aquela situação como uma emergência real. E chegando lá, de repente, é para utilizar o serviço como se fosse um táxi. Um meio para se deslocar até uma instituição de saúde. Isso é muito complicado e coloca vidas em risco nesse momento. Tem que pensar, se alguém da família que está precisando e ele está usando para outra finalidade, puxa, como fica? Chegar numa situação dessa, né, é muito sério. É um serviço destinado exclusivamente, mais adiante a gente vai dizer, a situações de urgência e emergência. Aquelas que podem aguardar por um período superior a 60 minutos, 2 horas, né, que são dores crônicas que já vêm há dias, uma febrezinha, ou náusea, vômitos, ou que podem ser deslocados por outro serviço. Né, ter a consciência de que o SAMU não foi criado com esse propósito. É um serviço que requer muito dinheiro para o funcionamento, é dinheiro nosso, é dinheiro público. Tem gasto, por isso que eu te perguntei da equipe, é uma equipe muito grande. Pois é, uma equipe muito grande e equipamentos e medicamentos que que têm uma complexidade, um dinamismo e um custo elevado para que se ponha em funcionamento. O Anderson, inclusive, a gente pode até sugerir, deixar a sugestão para as escolas, os professores orientar as crianças, né? Como chamar o SAMU, o número, né? E não brincar, não passar trote, não é verdade? Exato. Isso já é feito em várias regiões, viu, doutor? Em várias regiões do país e até, diga-se de passagem, no nosso município, né, em alguns municípios aqui mais próximos, existem políticas que colocam na grade curricular do aluno, além de primeiros socorros, uma noção de primeira resposta a uma situação de emergência, a utilização do serviço. Isso em países como os Estados Unidos, isso é muito claro e é praticado assim. Uma criança de 5 anos sabe como iniciar uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar, rotina, né? Exatamente, e acionar de forma segura, né, o serviço de emergência. E é algo que o senhor levanta aqui essa bandeira e nós agradecemos muito por isso. Nós é que agradecemos. E que você que está aí nos acompanhando possa abraçar, de repente, essa causa. Todos podem contribuir. Sem sombra de dúvida. Inclusive, agora no próximo bloco, a Juliana estará aqui conosco, né, com as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ver as dúvidas, né, que o pessoal tem. Anderson, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia. E neste bloco também, como eu disse agora há pouco, a presença da Juliana com as perguntas dos nossos telespectadores. Juliana, muitas perguntas ou não? Olha, doutor, bastante perguntas aqui. Deu até um trabalhinho, né, aqui para poder selecioná-las, né? Algumas aqui, porque é um assunto de extrema importância. E todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber, e às vezes a gente fica assim meio perdido, né? E o Anderson tá aqui para poder nos orientar os nossos telespectadores, para poder, né, ver o passo certo que a gente deve tomar com relação ao atendimento do SAMU. E lembrando aos telespectadores, quem mandar as suas perguntas será mantido sigilo por questões éticas, que é muito importante, né, doutor Luciano? Exatamente. Juliana, e o nosso e-mail, se você quiser deixar para os nossos telespectadores? Claro, lembrando que os nossos telespectadores que mandem suas perguntas para o nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Acesse nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. E quem quiser mandar alguma pergunta, inbox, pode estar mandando, né, doutor Luciano? Exatamente. Para o Facebook pessoal dele, é Luciano Tadeu Simão Incrossi. Será um prazer, né, Com Juliana? certeza, doutor. Anderson, me fala uma coisa, uma curiosidade que eu acredito que muitas pessoas têm, é a abrangência do SAMU. Por exemplo, você tem um acidente na estrada, Exato. O SAMU trabalha só no perímetro urbano, o SAMU pode se deslocar para as estradas, como que é isso? Olha, doutor, a realidade hoje é que nós trabalhamos com situações diferentes, né? Existem cidades que o SAMU é municipal, são as cidades em que o SAMU foi implantado no início, né, por volta aí do ano de 2002, 2003, né, até 2009. Nessas cidades, né, ele se limita a atender o perímetro urbano e parte de vias aí de estradas federais ou estradas estaduais, se existe um pacto com essas instituições. Já existe, por outro lado, um trabalho feito pelos SAMUs regionais com uma cobertura muito maior, né? São cidades que agrupam e que dispõem de diversos serviços aí, bases do SAMU ao longo dessas cidades, né? E algumas, por proximidades à pista e por essa ligação de uma cidade e outra, acabam fazendo uma cobertura muito maior. Não é o caso das realidades, né, das cidades, enfim, que começaram esse trabalho, né, o projeto inicial de ser um SAMU municipal. Mas, enfim, se existir um sinistro, né, isso é importante, de qualquer natureza em uma outra cidade, né? Como foi um caso específico numa cidade, para quem conhece, no sul de Minas Gerais, numa cidade de Bandeira do Sul, houve um evento catastrófico, né? Foi mesmo. Envolvendo múltiplas vítimas, em que vários serviços foram acionados. É uma outra cidade, não fazia parte da referência que era a cidade de Poços de Caldas, mas todo o efetivo e recurso daquela cidade deslocou para um atendimento. Foi um carnaval em que um acidente com fiação elétrica envolveu aí inúmeras pessoas, centenas de pessoas, levando a óbito 17 pessoas e 72 feridas, né? Foi terrível. Então né, existe Anderson? essa comunicação também. E isso é importante, ajuda Exato, mútua, né? sem dúvida, ajuda mútua, né? É um plano de ajuda mútua, né? Que deve ser estabelecido, e vários municípios aí, Brasil afora, têm também esse plano coletivo de atenção às situações de urgência e emergência de maiores impactos aí. Anderson, podemos passar para as perguntas dos nossos telespectadores? Sem sombra de dúvida, será uma honra, né, Juliana? E vamos fazer aqui um bate-bola bem rápido, né? Para poder atender a todos os telespectadores aí. Com certeza. Juliana, Vamos lá então. Vamos lá. Anderson, quando o SAMU pode ser chamado? Bom, que fique bem claro, e é de extrema importância isso, é um nó crítico que nós temos muitos problemas. Situações que envolvem risco iminente à vida, né? Acidentes de trânsito, trabalho de parto, né? As situações em que está para nascer o bebê ali, situações de infarto ou provável infarto, dor no peito, crises hipertensivas, né? Situações que levam a pensar em um AVC, um acidente, né? Isquêmico. Enfim, situações que envolvem sangramentos, acidentes de trabalho, tá? Situações de agressões físicas, violências externas, esfaqueados, vítimas de traumas de um modo geral, acidentes de moto. Essas são as situações que são mais comuns no dia a dia na realidade do SAMU. É mais fácil até dizer aquelas situações em que não se deve chamar o serviço. Situações em que o indivíduo já vem com um processo de doença, né, com dores crônicas, com algo ali que não tem a necessidade de um atendimento com tanto suporte, tanta complexidade, e num tempo curto. Então, Exatamente. situações que têm risco iminente à morte do indivíduo.
É isso aí. Anderson, como uma pessoa deve se portar ao chamar o SAMU? Por mais difícil que seja, né, e nós entendemos esse outro lado da moeda, mantenha calma, por favor. Né, passar os dados, principalmente se atentar à localização, né, a região que você está, uma referência para facilitar o acesso e responder a todas as perguntas, porque é através dessas perguntas que o recurso certo será enviado para a situação que está acontecendo, que pode ou não definir a vida e a morte do indivíduo envolvido numa emergência. Exatamente. Eu sei de pessoas que têm consultas agendadas e chamam o SAMU, inventando uma urgência. Tem como evitar isso, Anderson? Isso é lamentável, né? E como já disse anteriormente, são nessas oportunidades que nós temos de entrar em contato com a comunidade e também mobilizar os próprios órgãos públicos, os gestores, os responsáveis pelos serviços todos de divulgação do trabalho do SAMU e de outras instituições. Para que serve cada instituição? Existe sim uma forma de policiar. E constatado que não existe uma situação que o indivíduo não precisa de um atendimento de urgência e emergência, esse indivíduo pode e deve ficar na residência e ser removido de outra forma e o SAMU retornar para suas atividades habituais. Isso acontece com muita frequência. Então fica aí a conscientização sobre o momento adequado de se utilizar o serviço. Exatamente, Anderson. O paciente ou familiar, ele pode escolher o hospital ou é a critério do SAMU? Fica a critério do regulador médico, viu? Então ele quem vai decidir, vai traçar, de acordo com a necessidade, aquela urgência, aquela emergência, qual o destino adequado e qual hospital vai deter os recursos para atender da melhor forma possível aquela situação. Fica a critério do médico regulador profissional do SAMU. O SAMU faz atendimento só para pacientes do SUS ou pode ser convênios e particulares? Não, boa pergunta, hein? Exato, sem sombra de dúvida. A população tem que entender que esse serviço, né, o SUS, ele é de acesso de todos. Então o SAMU, inicialmente, ele atende a todos, mesmo que se dispõe de convênio ou não. Por quê? A natureza do nosso trabalho é a urgência e a emergência por si só. Não importa se existe o convênio ou não. Depois é tratado e dado o destino correto para esse paciente. Mas inicialmente todos têm direito e livre acesso ao 192, desde que se trate de uma situação real de urgência e emergência. Bom, doutor Luciano, por hoje foram essas perguntas, né, que o Anderson tirou. E tá tão bom, né, Juliana? Então, poderia continuar, né? É um assunto de extrema importância, né, doutor? Exatamente. Para nós, para toda a população. Que todos se conscientizem, Com né? certeza. E eu quero agradecer aos nossos telespectadores pela audiência, pelo carinho de estar assistindo o programa Saúde em Dia, que é sempre muito bom, né, doutor Luciano? Lógico. Lembrando, mais uma vez, quem quiser participar conosco, que mande suas perguntas para o e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, que curta nossa página no Facebook, Programa Saúde em Dia, e também no Instagram. Exatamente. E que mande suas perguntas também para o doutor Luciano, aqueles que tiverem alguma dúvida, né, doutor? Para o Facebook, Luciano Tadeu Simão Encrossi. É isso mesmo, Juliana. Anderson, antes de encerrarmos, eu quero agradecê-lo. Quero agradecer e mandar um abraço para toda a equipe do SAMU. Eu, várias vezes, precisei chamar o SAMU, foi para acidente na estrada, acidente na cidade, enfim, eu necessitei de chamar o SAMU. E, assim, muito rapidamente chegou o socorro, chegou o pessoal do SAMU. Então, assim, com uma competência muito grande. Parabéns para vocês do SAMU pelo carinho, pela dedicação de vocês. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Inicialmente eu agradeço, né, doutor? Aliás, para finalizar, agradeço a oportunidade, né? Pela abertura, né? O Dr. Luciano, para quem não conhece, é um ser humano extraordinário que tem uma visão fantástica sobre essa situação de vida e o valor à vida, e sempre que nós estamos juntos, o que ele discute é para a melhora, é para o crescimento, né, da população. Então eu devo aqui, frente ao público, lhe prestigiar por conta desse papel que exerce como cidadão, como médico, né, que sempre representou muito bem a classe da saúde. E também deixar um abraço a todos os telespectadores e que tenham a calma. Quem desejar conhecer o SAMU aí na sua cidade, na sua região, enfim, na localidade em que reside, que vá procurar mais informações e os serviços todos que possam se locomover em direção à população e transmitir a informação para que essa ligação se torne mais próxima, mais íntima, porque juntos
nós somos mais fortes. Exatamente. E todos nós movidos por uma única força, todos em defesa da vida. Um grande abraço a todos vocês. Anderson, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.